Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook House, caso Ambrade, Tio Spook aqui novamente, para continuarmos a nossa incrível playlist chamada Transforme-se. Todo sábado, ou a grande maioria dos sábados, nós publicamos essa playlist, vídeos para essa playlist. São vídeos realmente deveras muito legais, muito importantes. Fazem menção a parábolas, histórias, contos budistas, aí vai de cada linhagem, cada tradição. Às vezes trazemos contos, histórias budistas tibetanas, outros zen, zazen, shen, zan, todo tipo de budismo, toda linhagem a gente acaba trazendo aqui para que vocês possam contemplar essas histórias que são reais, de pessoas reais que existiram, fazendo uma analogia à vida de vocês. Então, por meio dessas histórias, nesse caso vão ser koans, por tratarem-se de histórias budistas da tradição zen, ou seja, do budismo japonês, onde vocês vão entender, contemplar e aprender sobre o que realmente está por detrás de uma filosofia budista e aplicar isso na vida de vocês, fazendo com que vocês possam sair de situações que acometem, como depressão, tristezas, mágoas, conflitos, situações que prendem vocês ainda a essas situações e que podem levá-los a sair rapidamente desses conflitos pessoais. Bora, vou ler um capítulo de um livro e depois nós vamos discursar sobre ele. E este daqui é um capítulo um pouquinho grande, então se preparem. Uma linda garota da vila ficou grávida. Seus pais, encolerizados, exigiram saber quem era o pai. Inicialmente, resistente a confessar, a ansiosa, embaraçada menina finalmente acusou o monge Hakuin, um mestre zen, a quem todos da vila reverenciavam profundamente por levar uma vida digna. Quando os insultados pais confrontaram Hakuin com a acusação de sua filha, ele simplesmente disse: "É mesmo." Quando a criança nasceu, os pais levaram para Hakuin, que agora era visto como um pária por todos da região. Eles exigiram que o monge tomasse conta da criança, uma vez que essa era a sua responsabilidade. "É mesmo?" Hakuin disse calmamente enquanto aceitava a criança. Por muitos meses ele cuidou carinhosamente do bebê. A jovem mãe, entretanto, com saudade de seu filhinho, não suportou sustentar a mentira e confessou que o pai verdadeiro era um jovem da vila, que ela estava tentando proteger. Os pais, constrangidos imediatamente, foram a Hakuin para ver se ele poderia devolver a guarda do bebê. Com profundas desculpas, explicaram o que tinha acontecido. "É mesmo?" disse Hakuin enquanto devolvia a criança. "Você poderia responder dessa maneira às falsas acusações? Receberia o bebê e cuidaria? Depois de só pegar a criança, poderia devolvê-la?" Essa não é apenas uma lenda do passado, é uma história real. Quando pudermos adentrar nesse nível de sabedoria, nada nos fará sofrer. Sei que não é fácil. É preciso compreender a transitoriedade e estar em paz com a própria consciência. Mesmo quando fazemos o correto e vivemos de forma ética, podemos ser acusados de falsidade. Certa feita, fui acusada falsamente e chamada para me explicar em minha sede administrativa no Japão. Quando cheguei, minha supervisora, Aoyama Sundo Dochoroshi, me esperava em um pequeno café na entrada do edifício, enquanto saboreávamos uma xícara de chá verde. Aoyama Roshi falou: "Essas acusações falsas são uma vergonha. Ouça meu conselho, não se defenda, não diga nada. Apenas agradeça e se afaste de suas funções no Templo de São Paulo." Eu sempre a respeitei muito e me propus a entrar na sala e ficar em silêncio, seguindo seus sábios conselhos, mas realmente não consegui. Eu ainda não havia atingido o estágio de tranquilidade e sabedoria do mestre Hakuin. Depois das acusações, insisti sobre os documentos todos que trouxera comprovando que todas as acusações eram falsas. Havia muitas testemunhas de peso e de valor que escreveram explicando o mal-entendido. Havia sido publicado em uma revista ou jornal que eu era a superintendente geral, chamada de bispo da América do Sul. Foi um erro. E o próprio jornalista escreveu uma carta se desculpando e dizendo que o erro fora dele, que ele nunca me fizera passar por bispo.
Mas os outros não queriam ler nem ouvir explicações. A reunião seguiu até a hora do almoço. Eu tinha várias cartas e outros documentos provando minha inocência. Quando percebi que realmente não queriam ouvir a minha defesa, olhei para a minha supervisora e disse: compreendo que os senhores querem que eu saia do templo, onde estive por 6 anos. Está bem, eu saio. Recomeço do zero. Nosso superior geral, que tudo acompanhava, disse: muito bem, mas você continua sendo a nossa missionária oficial. Apenas abra um novo espaço. Minha supervisora não se conteve e, após o veredito, falou: como me envergonho ouvir o que ouvi aqui hoje. Durante anos, a Monja Tal, ainda não vou falar o nome dela, cuidou de um templo, teve discípulos, fez com que ele crescesse e desenvolvesse. Ela deveria receber um prêmio por isso e não essa conversa absurda. E apontando para as pessoas que trouxeram as acusações, disse: que lamentável que pensem assim, de forma tacanha. Com certeza, tudo o que forem fazer não terá bons resultados. Não porque eu os esteja amaldiçoando ou vá fazer algo contra, mas essa maneira de ser e pensar no mundo só leva ao fracasso e à perda. Depois disso, saímos da sala de reunião. Ninguém disse mais nada. Fomos todos almoçar juntos no restaurante da nossa sede administrativa como grandes amigos, as pessoas que mentiram e eu. Se houve quem duvidasse, nós saberíamos que era falso. Como poderiam esses senhores, um deles de cabelos brancos, mentir assim à minha frente? Educadamente, nos alimentamos e nos despedimos sem nenhuma cena. Que karma seria esse, pensei eu? Como ficariam essas pessoas? Como poderiam me olhar sabendo de suas mentiras? Agiam pensando no bem, nas vantagens que poderiam obter se recebessem apoio, o financiamento do Japão para aumentar as edificações do templo, coisa que eu sozinha provavelmente não teria. Sentir-se-ão poderosos por me afastar, visto que eu discordava de certas decisões em reuniões da diretoria, tinham medo de que brasileiros tomassem o templo japonês, sentia a força dos movimentos políticos difamatórios capazes de criar provas falsas. Percebi que outros interesses faziam com que você seja ouvida ou não, independentemente das provas verdadeiras que tenha. Eu aprendi também a me desapegar, tanto das minhas atividades naquele templo, como de um outro grupo de discípulos e de inúmeros relacionamentos criados em anos de prática assídua e correta. Recomecei do zero. Eu e um pequeno grupo de praticantes do Zazen fomos meditar na sala de visitas de um apartamento de um praticante. Meses depois, um grupo de 17 pessoas se reuniu, alugamos uma pequena sala e criamos um estatuto. Hoje só tenho a agradecer às pessoas que, querendo me afastar do meio de mentiras e falsidades, acabaram sendo um instrumento de libertação e crescimento para mim. Se estivesse até hoje naquele templo, muito voltado a serviços memoriais e enterros, talvez não estivesse aqui escrevendo esse livro. Então posso compreender o mestre Hakuin e a sua condição iluminada de apenas responder e acolher o que chegasse até ele com as palavras: é mesmo? Maravilhoso, né? É maravilhoso. A parábola, obviamente, chama-se É mesmo. Sabe, a gente trabalha sempre com esses movimentos de negação. Eu concordo plenamente em algumas situações, eu tenho muitos exemplos disso na minha vida, e alguns exemplos não foram muito legais, mas eu consegui dar muita volta por cima. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, 2 situações que eu acho que ninguém sabe. Eu trabalhei em um banco internacional de investimentos. Era uma responsabilidade muito grande, eu fui trabalhar nessa instituição. Eu fazia relatórios de análise, tanto português quanto inglês, e atendia muitas pessoas de assets, fundos de pensão, uma galera que tinha grana muito elevada, muito elevada. Eu lembro que uma vez eu fui até fazer uma apresentação para um fundo de pensão aqui no Brasil, e no dia seguinte eles colocaram 50 milhões de reais na ação que eu havia recomendado, listada em Bolsa de Valores. Ou seja, eles acreditaram em mim. A minha responsabilidade era enorme. Depois de 2, 3 anos trabalhando nessa instituição financeira, eu sofri um assédio moral do meu diretor da área, no qual castrava os seus funcionários e obrigava o trabalho por 16 a 18 horas diárias. Para mais, trabalhando sábado e domingo incansavelmente. Chegou uma hora que eu falei: eu não aguento mais, e acabei saindo e assumi um risco muito grande. Notadamente, eu tenho uma formação acadêmica boa, formado em administração de empresas, e esperei 3 anos para tentar voltar ao mercado financeiro.
Ao longo de 3 anos, eu tive percalços horríveis na vida e um deles foi passar fome. Por quê? Porque eu peguei uma crise muito séria na época de 2009, 2010, onde a gente teve uma crise financeira no mercado brasileiro e eu fiquei realmente amargando a questão de voltar ao trabalho e eu não consegui. E aí eu passei realmente necessidades, passei aperto, minha família não tem responsabilidade sobre mim, claro, eu já sou muito maior de idade do que deveria naquela época, então, e não assumiram responsabilidades porque não devem assumir responsabilidades, a vida é minha, eu fui responsável por isso. E acabei sendo ajudado por pessoas que viram a possibilidade de serem meus pacientes de terapia alternativa. Naquela época eu já tinha formação como terapeuta e psicoterapeuta, mas eu queria apostar realmente no mercado financeiro. E aí, depois de ficar 2, 3 anos ali amargando essa questão do desemprego e tentando voltar ao mercado, eu resolvi atender pessoas. E o fluxo de pessoas foi tão grande que o mesmo valor que eu tirava de salário do mercado financeiro, eu comecei a tirar com os tratamentos. Mas não enxergando isso, e pela sobrecarga, obviamente, de responsabilidade sobre as pessoas, eu voltei para o mercado financeiro e trabalhei mais alguns anos. Trabalhei em uma empresa recentemente, fiquei 2, 3 anos nessa empresa, e aconteceu a mesma coisa que com essa digníssima monja aconteceu comigo dentro dessa empresa. Obviamente, o fluxo de pessoas que a gente chamava de turnover de pessoal era muito elevado, na minha área também não era diferente disso. Então muitas pessoas entraram e saindo, e eu acabei sendo o mais velho da área até então. Eu sabia todas as atividades, sabia realmente como fazer tudo dentro daquela atividade. Foi transferido um rapaz de uma outra área, um jovem rapaz que não tinha conhecimento nenhum, e ele, na sua ambição, quis assumir responsabilidades. Assumindo responsabilidades, eu falei, ok, eu te dou essas responsabilidades sérias, mas eu vou observar o seu trabalho e eu vou verificar, fazendo correções de texto e tudo mais. E foi o que foi feito. Ele assumiu essas responsabilidades, mas ele se vangloriou ao entregar esses trabalhos sem que ninguém soubesse, diretamente à mesa de um diretor. E o diretor viu o esforço dele, só que ele não apresentou o esforço da equipe. Ele se vangloriou sozinho desse esforço e não mostrou para as pessoas que outras pessoas também tinham ajudado ele. Ele ficou quieto. E num processo, infelizmente, de crise, eu acabei saindo da empresa. Infelizmente, o argumento do diretor foi que eu não assumi responsabilidades. Eu dei a possibilidade de um rapaz jovem a assumir responsabilidades sobre a minha anuência, ou seja, eu verifiquei todos os textos, todo o material, todas as entregas, ele por fora foi e puxou o meu tapete. E eu lembro que a única coisa que eu falei foi o dito, é mesmo? E quando eu fui trabalhar às 8 horas da manhã, eu recebi essa demissão. Eu sabia que era por esse motivo. Eu sabia, porque ele era um jovem pretensioso, claro, desumilde totalmente, porque não fez com que outros assumissem também essa responsabilidade, dando o nome aos bois na hora de entregar o trabalho. Não, ele assumiu por si só e fez com que os outros se sentissem completamente prejudicados. Ele saiu da equipe, acabou pedindo transferência para outra área e amarga até hoje essa questão de ter prejudicado os demais, mas o seu orgulho é tão grande que ele não consegue ver isso. Eu acabei saindo e resolvi mudar a minha vida. Assumi o canal Spook Houses, assumi as responsabilidades, abri as portas para os tratamentos e hoje estou numa situação muito melhor do que trabalhando numa empresa de terno e gravata, condenado com uma bola de metal presa à minha perna, me obrigando a fazer algo que realmente eu não queira ou eu não goste. Nós temos que aprender a lidar com situações na vida. Às vezes aceitamos certos desafios, mas temos que aprender a dar esses méritos e louvores a quem realmente merece. Outro ponto importante, a história do Hakuin às vezes aceitamos aquilo que nos é colocado.
mas observamos como terceira pessoa e não inserido em um contexto emocional e mental que nos envolva e nos atrapalhe completamente o nosso estágio contemplativo e meditativo sobre a situação. Então, quando a criança entra nos braços de Hakuin olha e fala, ok, eu aceito. Ele olha como uma terceira pessoa, dizendo, ok, eu vou criar essa criança como se fosse um mestre criando o seu discípulo. Eu não vou me envolver emocionalmente, mas eu vou dar a ele aquilo que é necessário para que ele exista. Eu aceito esse desafio. À medida que outras pessoas foram vendo o quão desonesto foi a mentira, elas assumiram a responsabilidade, coisa que o jovem rapaz que me puxou o tapete não fez. Eles assumem a responsabilidade dizendo, nós erramos, perdão, vamos dar aquilo que é de direito a quem é de direito. E Hakuin aceita, ok, por mim tudo bem. Existe essa questão, eu sei que estão errados, porque eu não fiz nada, mas eu aceito por uma questão de, vamos evitar o desgaste, e eu aceito o desafio, por mim tudo bem. De novo, prestem muita atenção no que vocês estão fazendo da vida de vocês. Prestem muita atenção quando vocês assumem responsabilidades, se essas responsabilidades vocês são aptos e capazes de assumir sozinhos. E se vocês tiverem a ajuda de alguém, dê os méritos a essa pessoa também, porque ela faz parte de um processo e merece ser respeitada. As pessoas também têm que aprender a se recriar. Quando nós tomamos um capote, assim como a monja tomou e eu também tomei, nós temos que ver oportunidades dentro de desafios. Eu teimei em tentar voltar para o mercado financeiro e eu percebi que não era o meu destino, não era o meu lugar mais. Eu tentei, talvez por uma questão da família, ou uma questão de amigos, ou uma questão de reconhecimento por meritocracia, já que eu tinha um reconhecimento muito bom já no mercado financeiro e já tinha notoriedade em certos canais, seja os assets, seja os fundos de pensão, sejam outros veículos de investimento que tinham a pachorra de poder me escutar e ter uma diretriz onde investir o seu dinheiro. Mas hoje eu percebo que a minha responsabilidade é poder ajudar as pessoas dentro da espiritualidade e, por meio das terapias alternativas, poder trabalhar com algo que seja mais digno, ajudar as pessoas a curar suas enfermidades, seja suas enfermidades por meio da ignorância, com aprendizado, com conhecimento, ou as suas enfermidades emocionais e físicas. Então eu me sinto orgulhoso por estar num caminho correto, mesmo tendo que passar por esses percalços, aprendendo a devolver a origem desses problemas a quem lhe é de respeito, assim como Hakuin. Da mesma maneira que a vida me derrubou, a gente vai ter essas pessoas também sendo derrubadas por uma lei, ação e reação. A mesma pergunta que a monja fez, e o karma dessas pessoas? Eu tenho certeza que esse menino, um dia alguém vai passar a perna nele, para que ele aprenda a não passar mais a perna nos outros. Essa é a lei natural da vida, tá bom? É horrível trazer esses pensamentos de volta, essas emoções de volta, mas foram passagens reais da minha vida e que eu não tenho como fugir dessas situações, tá bom? Então é isso. Quero agradecer de coração a todos vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo por fazerem parte dessa família incrível que é a família do Spook Houses, Casas Assombradas, por assistirem essas playlists, por darem valor, pelo menos aqueles que assistem, às simples coisas da vida que podem mudá-la, podem mudar você, podem mudar a sua situação, o seu pensamento e suas emoções, tá bom? De novo, como recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, psicoterapeuta holístico, alternativo, licenciado internacionalmente, capaz de complementar, por meio dessas técnicas que eu aprendi ao longo de 15 anos, a medicina tradicional como é vista. Então, ao longo de muitos processos, para curar, sanar enfermidades físicas, emocionais, mentais e espirituais que as pessoas tenham, além de tratar e limpar a casa de vocês e os escritórios onde vocês trabalham, como visto no depoimento dos inscritos e, obviamente, na playlist de limpeza de casas, nós colocamos a serviço de vocês por meio de um único endereço de e-mail chamado limpeza@gmail.com. Vocês podem solicitar a ajuda. Não é pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, nenhum desses meios. Somente pelo endereço de e-mail limpezadecasas@gmail.com.
Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal a continuar crescendo, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é clicando aqui embaixo no Seja Membro, onde você clica e doa R$ 8 para que a gente continue firme e fortes aqui na plataforma, ou mesmo pelo sistema PayPal de doação, que você clica aqui também, tem um link direitinho. Aí você consegue doar qualquer valor para que a gente continue aqui na labuta diária. E o nosso link, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo aqui nessa playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.